Olá, eu sou o professor Thiago Corrêa de Freitas, da Universidade Federal do Paraná. Há alguns anos tenho atuado na pesquisa sobre a catalogação de órgãos de tubo da cidade de Curitiba, expandindo para o estado do Paraná. E tenho percebido algumas informações bastante interessantes a respeito dos órgãos das paróquias polonesas de Curitiba. Os imigrantes poloneses e seus descendentes trouxeram inúmeras mudanças para a sociedade paranaense e curitibana, seja pelo uso da carroça, pelas questões culturais, arquitetônicas ou mesmo pela culinária. Apesar de viverem de maneira bastante intensa o catolicismo, pouco se tem escrito a respeito dos órgãos e organistas que atuaram nessas paróquias e o legado que elas deixaram. Começando pela paróquia de Santana de Abranches, cuja igreja remonta a 1893 e leva o nome de Mãe das Paróquias Polonesas. Foi construída no bairro de Abranches, antiga colônia, fundada em 1873. O órgão que lá existe remonta à década de 10, não tem um autor identificado, ele possui 5 registros, pedaleira e cerca de 270 tubos. Uma outra colônia, Murici, no município de São José dos Pinhais, possui a igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, construída em 1911, que também tem um órgão, provavelmente desta década, não identificado, que possui 2 registros, pedaleira e 112 tubos. Passando para a região central de Curitiba, temos a igreja de Santo Stanislau, paróquia pessoal dos poloneses, concluída em 1909. Lá existe um órgão Spike, de fabricação alemã, instalado em 1925. Esse órgão possui dimensões consideráveis, 17 registros e mais de 720 tubos, além de uma pedaleira. Por fim, temos a colônia Orleans, fundada em 1875, igreja dedicada a Santo Antônio, terminada em 1933. Lá existe um órgão alemão Walker, de 1902, cuja primeira instalação foi na Igreja Matriz de Paranaguá. Posteriormente, ele foi comprado pela Igreja de Santo Antônio. Esse instrumento possui manual, pedaleira, 4 registros, 168 tubos. Por que eu estou falando desses instrumentos? O que eles têm de tão interessante assim? Primeiramente é a antiguidade deles, alguns remontando à década de 10, 20 e 50. Até os anos 50, em Curitiba e região, existiam 8 órgãos, então metade dos órgãos estavam nas paróquias polonesas, o que é por si só um fato bastante interessante. Que outras igrejas tinham órgão nessa época? A Igreja da Ordem, o órgão mais antigo, provavelmente 1890, a Catedral, com o órgão de 1902, a Christuskirche, Igreja Luterana, órgão posterior a 1912, 1913, e a Igreja Bom Jesus dos Perdões, com órgão de 1924. Um outro ponto que chama a atenção é o fato de que os órgãos colocados em 3 dessas paróquias polonesas situam-se a uma distância bastante considerável para a época da região central de Curitiba. Abranches e Orleans ao redor de 6 km e Colônia Murici mais de 20 km, considerando que há 100 e poucos anos atrás nós tínhamos essencialmente órgãos instalados na zona rural, que é um outro ponto que chama atenção na nossa pesquisa. Um aspecto que deve ter contribuído significativamente para a existência desses órgãos é a presença de organistas, antes mesmo de existirem órgãos no estado do Paraná. O primeiro deles que conseguimos levantar é o professor Jerônimo Durski, que vem para o estado em 1866, ou seja, antes mesmo da existência de um órgão no Paraná já existia um organista aqui. Com o desenvolvimento das colônias, passam a ser criadas as escolas, e os professores que atuam nessas escolas passam, alguns deles, a executar a atividade de organistas. Além do professor Jerônimo Durski, que atuou em Orleans, temos o professor Pedro Fila e o professor Lourenço Gradowski, na colônia de Thomas Coelho, o professor Ladislau Trauca, em Abranches, o professor João Fallers, em Orleans. E em 1901, temos a notícia de que o professor da Escola Normal de Curitiba, Francisco Czarneski, executou um concerto no órgão da Catedral.
Com a chegada das ordens religiosas, passamos a ter os organistas religiosos. Dentre eles podemos destacar o padre Ladislau Grabowski, na colônia de Abranches, o padre José Rocos, em São Mateus do Sul, e o irmão Alexandre Wengrzin, em Thomas Coelho. Alexandre Wengrzin era um dos 4 missionários vicentinos que vieram para se estabelecer em Thomas Coelho no início do século XX. Os colonos também demandaram a presença das irmãs religiosas para tomar conta das escolas. Com a chegada das ordens religiosas femininas, temos como organistas a irmã Maria Ptak, início do século XX, atuando em Murici, a irmã Maria Sofia Ulatovsky, também início do século XX, atuando em Orleans, a irmã Jadwiga Dudek, atuando na igreja de Santo Stanislau, e a irmã Felicidade Leocádia Motkowski, que atuou em Orleans e na colônia Murici. Ou seja, temos um número bastante grande, se for considerado a época, de organistas circulando nessas colônias antes mesmo da existência de órgãos. E essa presença de organistas, ela me parece ser tão notória que mesmo um livro de literatura histórica, como Homens da Terra, do professor Romão Wachowicz, possui um personagem, o André, que é organista. Ou seja, essa presença dos organistas nas colônias, ela se faz notar em vários aspectos, né? Historiadores, cronistas deixaram isso anotado para nós. Eles deveriam desenvolver de uma maneira significativa suas atividades e devem ter influenciado para a aquisição desses instrumentos. Um ponto interessante é que os organistas serem citados antes de existirem órgãos ali indica que eles deveriam tocar algum outro instrumento. A hipótese é que se trata do harmônico, é um instrumento mais simples que no lugar de tubos tem palhetas, mas substitui de maneira satisfatória os órgãos e é mais fácil e barato de ser adquirido. Mas aqui é uma outra história. W ciemnym lasku pod jaworem tą dziewczyna trawkę zbiera, no zbierała, nawiązała, na Jasinka zawołała. Chodź Majasiu, trawkę podaj, tylko do mnie nic nie gadaj, bo mi matka zakazała, bym do ciebie nie gadał.